vocês. Beleza? A gente tá aí, né? Terminando a série aí, Os Sete Eu Sou. Pra semana que vem, o pastor Robson pediu para avisar que ele vai estar aqui, tá? A gente vai estar intitulando o culto da semana que vem como o culto da visão, onde ele vai estar falando um pouquinho daquilo que ele tem, que ele acredita da galera da atividade, onde ela pode chegar, aquilo que ela precisa fazer e melhorar. Então, cara, fica o convite para você poder estar aqui semana que vem também, beleza? Então, a gente teve que dar uma corrida na série, né, para falar de 7 Eu Sou em 3 domingos. Foi dureza. E hoje eu vou ficar responsável por 3. Eu fiz uma troca muito ruim, cara. Da primeira aula, falar de 2, troquei com a Silvinha, agora vou ter que falar de 3. Então, vou pedir que vocês tenham paciência, né? Então, a Silvinha deu a primeira aula, a Raquel deu a segunda. Às vezes pode parecer para nós ser um pouco estranho, né? Quando a gente fala sobre a questão de Jesus chegar e falar que eu sou, né? Se eu chego assim e falo que eu sou alguma coisa, parece que está sendo intitulado que, pô, esse cara se acha muito, né? Ah, não é humilde. E Jesus vai falar que ele era manso, que ele era humilde. Ele intitula o eu sou como forma do caráter dele e da condição divina que ele se apresenta. A gente vai ver que esses eu sous, eles estão no livro de João, né? E Jesus faz uma referência diretamente lá quando Deus vai falar com Moisés, né? Moisés estava cheio de dúvida lá do que ia acontecer. O que Deus fala? Ó, o eu sou te enviou. Fala que o eu sou te enviou. Então, Jesus ele faz essa referência de eternidade, de pré-existência, de divindade, né? A gente vai ver que o livro de João ele é bem diferente dos outros evangelhos, né? A gente vai ver que Mateus, Marcos e Lucas, né, são evangelhos sinóticos, que eles vão trabalhar diretamente questões de genealogia, crescimento, vai estar falando aí diretamente dos milagres que Jesus fez, então apresentando Jesus como um homem, né, assim como eu e você. Já o livro de João, dentro da teologia, se fala que é um livro de uma alta teologia, né, que apresenta Jesus como Filho de Deus, como Salvador, quando ele sendo verbo, sendo pré-existência. Então, a gente hoje vai trabalhar esses atributos, né? A gente vai ver que diretamente tudo aquilo que Jesus deixa para a gente, das suas características, nós vamos achar valores muito importantes para coisas que nós precisamos colocar em prática ou coisas que deveríamos estar praticando e de alguma forma a gente foi deixando um pouquinho de lado, tá? E hoje eu vou estar começando falando aí de Jesus, sobre ele ser o bom pastor. A gente vai abrir a Bíblia lá em João 10, ou o celular, né? João 10, do 1 ao 6, e depois a gente vai ler do 11 ao 15. Mateus, Marcos, Lucas, João. João 10. Alguém pode pegar uma água para mim, por favor? João 10. A gente vai ler do 1 ao 6, depois do 11 ao 15. Apesar de parecer que muitos versículos são curtos, né? Uma leitura bem rápida. Amém? Foi? Quem pode ler, gente? Vamos voltar. Antigamente a gente fazia isso, era bom. Lê aí. Alguém, por favor, rapidinho. Lê aí, Sara, que você tem uma voz alta. Quer dar um microfone para ela, para sair na transmissão? Pega o... Oi? Em verdade, o que não entra pela porta não assiste das ovelhas, mas sobe por outra parte. Esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para ele, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome de suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas lhe seguem, porque eles reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhe falaram. 11. Do 11 ao 15. Foi? 11? Do 11 ao 15. Lê esse pedacinho. É que ela ficou nervosa, aí ela tá voltando agora. Eu
Amém. Então, gente, Jesus ele propôs esse eu sou dentro de uma parábola, né? Mas o que estava acontecendo aqui, para vocês entenderem o contexto disso daqui? Esse era o momento do ministério de Jesus. Tá frio, são frio. Senti aqui um vento geladão. Então, Jesus ele estava no momento, ministerialmente falando, em ascensão, né? Era um momento onde as multidões cercavam para poder ouvir, onde as multidões buscavam para ser curados, para ouvir uma palavra de Deus, para poder ouvir sobre o reino de Deus. Mas no capítulo 9, acontece algo bem interessante, né? Pela primeira vez na história daquela sociedade, existia um cego de nascença que foi curado, né, por Jesus. E a gente vai ver o sistema religioso daquela época, né? A Bíblia cita como os fariseus, né, que era um grupo religioso que existia, que compartilhavam da lei, daquilo que Moisés tinha deixado, meio que interrogar o cego, né, para saber o que tinha acontecido. Tu é cego mesmo, não sei o quê, então interroga o cego, interroga a família do cego, daqui a pouco interroga o cego de novo. Então, esse milagre fez com que a fama de Jesus se espalhasse muito. E é nesse contexto que Jesus fala, esse eu sou. Era nessa realidade que estava acontecendo. Então, dentro desse eu sou, nós vamos encontrar, basicamente, dois personagens. O bom pastor e o mercenário. Então, ele vai estar fazendo ali uma comparação dele contra os fariseus, o evangelho versus a religiosidade. Aquele vídeo que a Carol me mandou, é a base da aula. Mandou pelo Instagram. Então, eu vi algumas pregações para poder entender um pouquinho melhor, né? Porque a gente, às vezes, a gente quer tentar entender algumas coisas que Jesus disse, algumas coisas até mesmo do Novo Testamento, e tentar aplicar com a nossa realidade, com o nosso olhar. Só que já se passou um rio cultural gigantesco até chegar a esse momento que a gente vive hoje. Então, é muito importante a gente entender o contexto de onde essa mensagem foi inserida e entender aquilo que realmente Jesus ele quer dizer. Por exemplo, nesse texto aqui, existe uma fala que a gente vai estar ouvindo muito dentro da igreja. Por exemplo, quem foi que veio para roubar, matar e destruir? Quem foi, gente, que veio? Diabo, né? Essa passagem está dentro desse contexto. A gente não vai ver o diabo sendo falado nesse contexto. Então, dentro desse contexto, quem veio para roubar, matar e destruir foi o mercenário, né? Que é aquele que não é o bom pastor, que é a alusão aos fariseus. Então, é muito importante a gente não pegar uma passagem, um versículo deslocado de um contexto e a gente pregar aquilo como se fosse uma realidade. Então, a importância de entender o contexto é para a gente entender aquilo que realmente Jesus ele quis dizer, né? Então, como é que era o sistema religioso naquela época? Era um sistema religioso altamente corrompido. Ficou triste, né? Que ele achou que ia ter uma notícia boa. Altamente corrompido, né? Então, o povo era oprimido pelo Império Romano, e o Império Romano, basicamente, ele escolhia quem ia ser o rei naquela época e quem ia ser o sacerdote. Então, na época de Jesus, os sacerdotes não eram da linhagem sacerdotal, o rei não era escolhido por um sacerdote, era o Império Romano que colocava essas pessoas ali. Então, era um sistema altamente corrompido, era um sistema que oprimia o povo. Então, o povo ele era oprimido pelo Império Romano, qualquer tipo de revolta ou revolução que viesse acontecer no meio do povo, eles eram oprimidos, aquela revolta era sanada, eram taxas e tributos de impostos altíssimas, onde o povo tinha que pagar. Então, existiam as questões religiosas também que o povo tinha que fazer, e eram tributos altos, além daquilo que a lei de Moisés ela direcionava a fazer. Então, eles já tinham também corrompido a lei, anexado coisas para poder ter vantagem própria dentro daquilo. Então, Jesus ele vai tratar os fariseus como mercenários, né? E ele vai fazer um paralelo entre o evangelho e a religiosidade, né? Então, a gente vai ver ali os fariseus interrogando aquele cego para achar alguma maneira que pudesse descredibilizar aquilo que Jesus fez, né? E é muito interessante porque a gente faz isso constantemente. Constantemente a gente está tentando
encontrar algo que possa descredibilizar aquilo que uma outra pessoa faz dentro da igreja. Né? Então, se existe uma pessoa que toca bem, a gente vai achar alguma falha para mostrar que aquela pessoa não toca tão bem. Se aquela pessoa tem uma facilidade em falar em público, a gente vai achar alguma falha para aquela pessoa, para que possa parecer que aquela pessoa não seja o tão bom o suficiente. Então, Jesus aponta isso diretamente como algo e como um sistema religioso, como algo que não deveria ser feito uma prática. Né? E, cara, eu ouvindo algumas mensagens, o Douglas Gonçalves ele falou algo que foi muito interessante, que a gente é craque em pegar coisas boas, santas e úteis e transformar em religiosidade. Né? Ele deu um exemplo muito simples, ele falando, por exemplo, oração. Oração é algo muito bom, mas a gente vai ver com uma facilidade no nosso meio sempre o seguinte: pô, já orou hoje? Pô, tu não orou, cara? Pô, já orei. Carol, tu ora quantos minutos por dia? 10 minutos, eu oro 20. Fulano, você jejua? Não? Pô, deveria jejuar. Então a gente começa a pegar práticas que deveriam fazer parte da nossa rotatividade, do nosso dia a dia, como algo para poder se transformar em mérito, né? Para se transformar em algo que eu pudesse ser melhor ou maior do que alguém. Já passaram por isso, gente, na igreja? Já passei diversas vezes, onde você está fazendo algo que aparentemente é certo e aquilo é comparado para poder de alguma maneira te diminuir ou até mesmo querer mostrar que você é bom em alguma coisa. Ao contrário do Evangelho, a gente vai ver que não existe mérito dentro do Evangelho. Né? Foi Jesus que foi na cruz, que conquistou acesso ao Pai. É graça, é dom de Deus. Não há nada que a gente possa fazer para que Deus, de alguma forma, Ele venha nos amar mais ou menos. Mas constantemente a gente tenta fazer coisas e dentro da nossa oração mesmo, a gente tenta mostrar para Deus aquilo que nós fazemos. Ah, Senhor, estou tão cansado. Poxa, às vezes é tão difícil para a igreja, não sei o quê. Pô, Senhor, olha aquilo que eu estou fazendo. Pô, venha ao meu clamor. Pô, leve em consideração aquilo que eu fiz. Leve em consideração que eu sou do louvor. Pô, leve em consideração que eu estou na recepção ali, dando com aquelas pessoas que passam, nem fingem que a gente está ali. Pô, aquelas pessoas que parecem que não querem tirar a música, Deus, não sei o quê. Então, a todo momento, a gente está fazendo isso. A gente está tentando pegar alguma coisa que a gente faz, que a gente realmente se acha bom, ou aquilo que a gente acha que realmente é santo diante de Deus, e transformando numa prática religiosa. Né? Talvez por não ter imagens aqui, ou algo do tipo, a gente, de alguma forma, parece se descredibilizar questões relacionadas à religiosidade. Mas a gente também vai fazer com que ídolos humanos se tornem referências de religiosidade para a gente. Né? Às vezes a gente vai ter aquele pastor favorito, e parece que tudo que sai da boca daquele cara vai te abençoar tremendamente. Mas aquele cara que tu não gosta tanto, se tu sabe que ele que vai dar aula, se tu sabe que ele que vai pregar, tu não vai na igreja, tu não vai na juventude, tu não vai na galera. Né? Então, cara, a todo momento nós estamos fazendo, então nós estamos tendo atitudes religiosas. Né? E é justamente isso que Jesus ele vai fazer aqui. É justamente isso que ele vai diretamente atacar, direcionar, tentar corrigir. Né? E ele está falando, cara, eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. Eu estou aqui disposto a dar a vida pelas ovelhas. Então ele também está retratando algo que já iria acontecer. Né? Ele já estava falando da sua morte, já estava falando daquilo que vai acontecer. Cara, mas eu queria deixar algumas reflexões dentro disso, né? Que eu parei e fiquei refletindo. Eu falei, cara, eu sou o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. O mercenário não, quando a coisa aperta, ele pula fora. Deixa a ovelha ali para ser comida pelo lobo, né? Porque o interesse dele é só lucrar com aquilo. Né? A gente vai ver muito isso também no meio evangélico, né? A gente vai ver algumas igrejas, alguns líderes que você vê claramente que elas estão ali para lucrar com aquilo que o povo tem. Então, comercializar a fé. E a gente vê, cara, que eles arrastando multidões e às vezes dando valor. Cara, e às vezes pode ter uma pessoa do teu lado que está disposta a dar a vida para que você consiga ter um relacionamento sério com Jesus e, tu não tá nem aí, saca? Qual foi a última vez, ou será que estamos dispostos, cara, a
perder a nossa vida para que essa pessoa que está do nosso lado possa realmente mergulhar no relacionamento mais profundo com Deus? Porque foi isso que Jesus fez, entendeu? Ele precisou morrer para que hoje a gente pudesse ter acesso a um relacionamento mais profundo com Deus. E a gente precisa entender, cara, essa mensagem como algo que possa ser um alerta no nosso coração, entendeu? Porque às vezes a gente está levando a nossa vida de qualquer maneira, saca? Então, Jesus estava aqui, cara, enfrentando um bando de rapaziada que não estava acreditando naquilo que ele estava falando, né? Um sistema religioso que, na verdade, estava com medo dele levantar mais uma revolta política, assim como outros movimentos já tiveram. Um pouco mais à frente eu vou falar isso aqui para vocês, que existiram outros movimentos messiânicos, não foi apenas o movimento de Jesus. E eles estavam com medo disso acontecer, por quê? O coração deles estavam altamente ligados para aquilo que a lei poderia trazer como benefício. E às vezes o nosso coração está assim. Às vezes a gente vem para a igreja somente pelo aquilo que venha a gerar um benefício no nosso coração. Presta atenção aqui. Então, cara, é muito bom, e lógico que a gente vai incentivar você a ter amigos na igreja, é muito bom você poder estar aqui. Mas, cara, se o teu coração está aqui só por causa do teu amigo, se o teu coração está aqui só porque tu acha legal tocar no louvor, se o teu coração está aqui só porque tu acha a Camilinha legal, o João legal, provavelmente você tem uma inclinação, ou se já não é uma pessoa religiosa. Busca estar aqui, cara, para você poder louvar e engrandecer a Deus. A gente não está aqui para um clube de encontro, apesar de ser muito bom o final do culto, a gente poder estar desenvolvendo, poder estar gerando amizade, mas a gente está aqui para prestar culto a Deus. A gente está separando um momento para a gente poder ouvir da palavra que não é do Dudu, que não é da Silvinha, da Carol, do João, nem da Camila, mas é a palavra de Deus, aquilo que Jesus está realmente trazendo, aquilo que Jesus realmente quer fazer. E nosso intuito é fazer com que essa palavra, né, e o convencimento do Espírito Santo venha gerar dentro de você um relacionamento profundo com Deus. Cara, não existiu em nenhum momento da história, uma parte dela, um cenário onde teve tantos adolescentes. Nunca existiu no momento da história um momento com tantos adolescentes, e não vai existir mais, jovens e adolescentes, né? Então, nós somos um rio muito grande, se a gente for olhar. E a gente vai ver que os jovens e os adolescentes, na maioria das vezes, eles têm uma inclinação, talvez até mais do que o adulto, a vir para a igreja, a poder estar ouvindo. Provavelmente, alguns de vocês incentivaram os seus pais a estarem aqui presentes. Provavelmente, seus pais estão vindo de noite, alguns de vocês, porque vocês querem estar aqui na galera da atividade. Então, cara, nós somos como se fosse um lago muito grande. Só que nós somos um lago raso. Entendeu? Por quê? Nós acabamos nos apegando muito a coisas. E o que Jesus está dizendo é o seguinte aqui, cara, é muito importante a gente ter senso de justiça, e, cara, eu acho que a gente tem que lutar sim por uma sociedade mais justa. Mas o que Jesus veio trazer não foi algo terreno. Ele veio trazer princípios eternos. Entende? As pessoas esperavam que ele ia ser um grande revolucionário, um grande político que pudesse libertar o povo de Jerusalém, da opressão, liberar Israel da opressão do Império Romano. Só que ele estava ali para libertar a gente, mas do império das trevas, do pecado. E é isso que a gente precisa ter firmado nos nossos corações. Cara, e quando essa transformação ela realmente acontece dentro da gente, naturalmente nós vamos ser pessoas melhores, nós vamos querer ser pessoas mais justas, e nós vamos ser cidadãos melhores. A nossa nação, ela é uma nação cristã, mas existe algo muito de errado, porque não melhora, as coisas não melhoram, entendeu? Nosso bairro não é melhor, a nossa cidade não está se tornando melhor, o nosso país não está se tornando melhor. E a gente tem que parar e refletir sobre isso, porque, cara, se a gente é uma nação cristã e no nosso meio continua tendo violência doméstica,
continua tendo abuso, continua tendo relatos de opressão. A gente precisa parar e refletir. Será que a gente realmente está resplandecendo aquilo que Jesus nos ensinou? Será que realmente nós estamos dispostos a refletir isso daqui que Jesus falou, dispostos a realmente dar a vida pelo outro, para que o outro possa estar aqui? Será que realmente a gente tem buscado apregoar o Evangelho? Eu sinto que a gente às vezes quer defender muito, cara, algo que é soberano. Como é que eu defendo Jesus, gente, com a minha limitação humana? Como é que eu vou defender algo que é soberano? A gente está buscando defender o Evangelho. Na verdade, o que Jesus quer da gente é que a gente possa apregoar, pregar, falar as boas novas, a boa notícia da salvação. Se a gente começar a falar para o nosso amigo que existe um Jesus que veio para salvar, curar e libertar, talvez vai ter um impacto muito maior. Amém? Cara, tem um segundo eu sou, ele fala que ele é a porta, né? E por isso que eu pulei do verso aqui, porque ele também cita isso, né? Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O que ele estava dizendo aqui? Essa passagem existe um outro contexto. Dentro das promessas bíblicas existia a promessa de que Deus iria enviar um Messias, né? O enviado, o Filho de Deus, para trazer libertação ao povo. Eles tinham um entendimento de que essa libertação, até pelo aquilo que estava acontecendo relacionado ao Império Romano, era uma, como eu falei para vocês, uma libertação política, uma libertação social. E a gente vai ver que o ministério de Jesus, ele foi movido pelo amor, pela compaixão, né? Movido pelo sacrifício. No final ele morre por nós, para que a gente pudesse ter acesso ao Pai. Então o povo, ele tinha essa visão de Messias. Então o que acontecia naquela sociedade? Cara, todo momento surgia alguém falando que era o Messias, fazendo algum movimento voltado para o lado político, né? Então existiam grupos religiosos, fariseus, saduceus, zelotes, que eram grupos religiosos daquela época. Então geralmente o Messias, ele se vinculava a algum desses grupos, né? Então aquela sociedade era uma sociedade que era marcada por muitas revoltas, né? Então constantemente esses grupos messiânicos, eles se reuniam de alguma forma, pegavam em armas e tudo mais, e de alguma forma tentavam pela força diminuir, né, a opressão do Império Romano, ou tentar expurgar da cidade, tá? Então era comum alguém falar que era o Messias na sociedade. Então, no início de Jesus, quando ele chega falando que ele era o Messias, as pessoas devem ter falado: mais um, né, que está falando que é. Então, cara, existiram revoltas e movimentos famosos também na história daquela sociedade. Então, quando Jesus está falando aqui que ele é a porta, ele está dizendo o seguinte: cara, vieram aí antes de mim falando e tal que eles eram o Messias, mas eu sou o Messias verdadeiro, tá? Mas, cara, o acesso que eu quero dar a vocês, isso que é muito importante. A porta é um acesso para algum lugar, é isso que a gente tem que ter em mente. Não é imaginar que Jesus é uma porta quadrada, né? Tipo, uma porta de madeira. Jesus, é um acesso, tá? Então ele está falando que ele, através dele, que iria acontecer o acesso ao Pai. Então a gente vai ver lá que existia o templo, né? No templo tinha o véu significava que existia ali uma divisão, né? O homem não tinha acesso a Deus, então através do sacerdote, que ali tinha a questão do sacrifício, então tinha toda uma história relacionada a que existia um relacionamento que estava incompleto. Então Jesus, ele seria esse acesso. Jesus, ele seria esse sacerdote. Ele que é a porta, ele que vai julgar quem vai entrar, ele que vai dizer quem não vai entrar. Então é ele, tá? Não sou eu nem você. É importante a gente ter cravado isso no nosso coração, né? A gente julga a aparência, às vezes vai julgar a maneira da pessoa viver de alguma forma. Cara, e a gente acaba colocando empecilhos para que as pessoas não estejam aqui. A gente está buscando um grau de perfeição que Jesus nunca pediu.
Jesus sempre disse, cara, venha como estás. Eu entendo que você não precisa continuar do jeito que você está, você tem que buscar crescer, buscar em conhecimento. Mas, cara, a gente exige muito do recém-convertido. Ele não aguenta, ele vai embora. Cara, teve muita gente que já passou na minha vida, tipo, principalmente em trabalho, e fala, não, que eu ia para a igreja e tal, mas não dava. Eu sempre me sentia que eu era julgado, eu sempre me sentia que tinha um grau de perfeição que eles queriam e eu nunca poderia atingir porque eu estava chegando naquele momento. Então, a gente precisa respeitar os processos de cada um. Entende? Cada um tem um processo de evolução. Carol evoluiu de uma maneira que é diferente do Mateus. A gente tem que respeitar esse processo. Tá? Não é um convite de um evangelho fraco e humano. Né? Porque, às vezes, a gente acaba ouvindo de que tá deixando a porta maior do que ela pode ser. Né? Até o Bispo André chegou e falou isso. Né? Que lá eles sempre ouviram na igreja de Jacarepaguá que a igreja tinha fama de ser a igreja da porta larga. Porque ele sempre buscou ter pessoas ali querendo crescer e desenvolver. Então, a gente fica preso a dogmas humanos, né? A colocações e culturas que, na verdade, são inúteis. E a gente tem propagado isso. Entende? Então, não há necessidade da gente propagar coisas que Jesus não falou. Não há necessidade da gente julgar uma pessoa se eu não sou o juiz. Quem é o juiz é ele. A gente tem que incentivar e deixar ali de alguma forma uma facilidade para que a pessoa possa ter acesso à porta. Aí se ela vai passar, quem vai decidir é Jesus. Entende? Às vezes a gente quer uma igreja perfeita, mas Jesus ele veio para os doentes, não para os sãos. Às vezes a gente tem, sei lá, vergonha de querer trazer algum amigo para cá porque fala, não, sei lá, pô, ele faz várias coisas que não condiz com aquilo, com aquele ambiente. É isso que tem que trazer, a igreja é isso, entendeu? É o hospital, a gente está aqui para ajudar a desenvolver. Jesus está aqui para curar, um ambiente de cura. Entendeu? Não é um ambiente onde a gente tem que estar julgando um, julgando o outro. É um ambiente de crescimento, é um ambiente de desenvolvimento. E ninguém se converte do dia para a noite, é um processo. Eu estou no processo ainda, não sei vocês, né? Mas é um processo que a gente vai passando. A gente tem, cara, que respeitar esse processo natural nosso, entendeu? Às vezes a necessidade de querer ser bom o suficiente para aquele lugar, a gente acaba pulando algumas etapas que são importantes dentro do nosso relacionamento com Deus. E às vezes a gente acaba cansando, desistindo. Então, cara, se por acaso você está aqui com desejo de desistir, Dudu, não aguento mais, eu quero chutar tudo, quero, tô cansado, não aguento mais te ver e tal, não sei o que lá, cara, continua, não desiste. Creia que, cara, que Jesus ele vai te capacitar, creia que ele vai te dar ânimo, né? A gente também fica desanimado em diversos momentos, a gente cansa em diversos momentos e, cara, tem momentos que eu falo, Deus, tô cansadíssimo. Toda vez que eu percebo que eu sou sincero diante de Deus, que eu não estou tendo uma atitude religiosa, porque às vezes eu vou também estar orando por religiosidade, também tem que estar atento a isso. Então, toda vez que eu estou com o coração aberto, disposto a querer ouvir da parte de Deus, cara, Ele vai falar. Creia nisso. Creia que a sua dor não é em vão, entendeu? Creia que a pessoa que está do seu lado, ela pode desenvolver. Não ache que você é a última bolacha do pacote, porque tu não é não, cara. Amém, gente? Amém? Último eu sou a videira verdadeira. João 15 diz assim, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Presta atenção, gente. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Vou repetir. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim nem vós podeis dar nada, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu neles, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Esse foi o último eu sou que Jesus ele falou, tá? Foram 6 tentativas para que o povo pudesse entender de alguma forma ali aquilo que ele estava querendo falar.
Então a gente tem uma sensação aqui de quando lê que, tipo, caraca, se não tá em mim, vou cortar, vou lançar no fogo. Ih, cara, meu pai é agricultor, ó, não tá em mim, cortou, lançou, virou palha, isso, aquilo, outro. Parece que Jesus está vindo com maior raiva, bicando tudo, porque, tipo, o pessoal não estava entendendo. Mas aqui também existe um outro contexto histórico bem interessante. A gente vai ver no Antigo Testamento, em alguns momentos, os profetas, eles direcionando, né, o povo de Israel como videira ou vinha, né? A gente vai ter dentro disso algumas profecias relacionadas a isso, tá? Então Jesus, ele deu diversos exemplos dentro do Eu Sou. Só que nesse contexto ele coloca algo que estava escancarado para as pessoas poderem perceber, né? Ele não está só se comparando a uma árvore, que parece para a gente ser algo meio sem noção, né? Tipo, pô, Jesus está falando que ele é uma árvore. Aí tipo, pô, maneiro. Aí parece que tipo, ah, beleza. Se Jesus está falando, está falado, né? Mas existia esse contexto de que Israel era comparado à videira, né? E a vinha. Então ele estava falando para esse povo o seguinte: se ele é a videira verdadeira, ele estava dizendo para aquele povo: eu sou a Israel verdadeira. Entendeu? Aí a rapaziada religiosa ficou doida, né? Blasfêmia. Esse cara tá falando que é Israel, tá falando que é maior do que Abraão, tá falando que é maior do que Isaac, do que Jacó, os nossos pais, os nossos profetas. Por quê? Aquele povo tinha todo esse conceito religioso, onde era ligado a diversos personagens que foram influentes naquela época. Então Jesus está dizendo que ele é verdadeiro, tá ligado? Às vezes a gente fica sem noção, mas se eu chegasse aqui hoje e falasse para vocês, gente, o que acontece? Não tem um Cristiano Ronaldo? Lorota, não existe. Eu sou o verdadeiro Cristiano Ronaldo. É isso aí, entendeu? Sabe nem andar, sabe nem correr. É isso. Agora você imagina, eu reunindo, sei lá, vamos fazer uma coletiva de imprensa. Aí todo mundo tá aqui, eu vou e dou essa notícia. As pessoas que estavam lá iam fazer isso que você fez. Pô, tá de brincadeira. Foi isso que aconteceu naquele momento. Jesus fala isso e as pessoas estão... A gente veio aqui de longeão, cara... falar isso, tá de brincadeira. Mas o que ele estava querendo dizer aqui, né? Existia uma promessa lá em Gênesis, onde Deus chegou para Abraão e falou o quê? Através de você eu vou abençoar todas as nações da terra. Todas as famílias serão benditas por tua causa. Só que era impossível um povo ou uma nação conseguir atingir isso. Jesus estava deixando ali algo muito precioso. Quando ele fala que ele era a verdadeira Israel, ele não está diminuindo aquele povo, tá? Porque esse povo, ele realmente, até hoje, ele tem algo muito importante para a gente. Cara, Jesus é judeu, amém? Tá lá no céu, tá? Com 33 anos, beleza, tá lá, tem um Deus judeu lá. Então essa nação, ela é importante, ele não está diminuindo essa nação. Quando ele vier, ele vai vir, ele vai governar a partir de Israel, amém? Então existe uma importância em cima desse povo. Ele não está diminuindo a questão de Israel nação, tá? Não está descredibilizando aquele povo. O que ele está dizendo é algo espiritual, que através do sacrifício dele, através do sacrifício da videira verdadeira, da verdadeira Israel, todas as nações iriam poder ter acesso a Deus. E essa fala se reflete diretamente hoje em mim e em você. Se hoje a gente está aqui, foi porque um dia Jesus morreu. Foi porque, assim como foi em Pentecostes, o Espírito Santo desceu nos gentios e os apóstolos perceberam que existia uma promessa também para esse povo. Que Deus chamou o apóstolo Paulo, que foi conhecido como o apóstolo dos gentios, que pregou o evangelho, para que essa palavra pudesse chegar hoje até mim e até você. Cara, eu não sei se a gente dá o valor necessário para isso. A gente hoje falou de 3 eu sous aqui de uma maneira talvez bem prática, mas o que eu queria mostrar para vocês é que a gente precisa realmente dar valor para o sacrifício de Jesus, cara. A gente se vende muito fácil pro pecado, saca? A gente, de uma maneira muito fácil, a gente desiste, a gente cansa. Eu não sei, cara, se viver num país onde a gente tem uma liberdade de se expressar, até onde vai ser bom o suficiente, não sei. Eu fico vendo lugares onde rola perseguição religiosa, os cristãos de fato têm morrido pelo nome de Jesus e nem sempre têm acesso à Bíblia toda, e a gente vai ouvir os testemunhos, o valor que esse cara dá.
E eu não sei quantas pessoas aqui estariam dispostas hoje a morrer por Jesus, a morrer pelaquilo que nós declaramos aqui que acreditamos. É muito importante a gente refletir sobre isso. Por quê? A gente hoje tem a Bíblia toda aqui. Mas às vezes a gente não tem um relacionamento com Deus ao longo da semana, cara. Às vezes a gente não busca Deus como realmente deveria buscar. Não para a gente ter uma vida religiosa, que a gente viu lá no Eu Sou do Bom Pastor, que não foi para isso que Jesus te chamou, mas, cara, Ele quer ter um relacionamento diário com você. E a gente vai ver, eu acabei fechando aqui, não é para fechar, a gente vai ver lá em João 15:4, que ele fala o seguinte, isso é muito importante, né? Vós estão limpos pela palavra. Cara, a palavra está aqui. Amém? Quer ter novidade de vida, quer ter mudança na tua vida? Só quem pode, cara, te limpar é a palavra de Deus. Ela pode gerar mudança dentro de você. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Aqui ele já trata do plano que Deus tinha de fazer com que esse relacionamento com o homem pudesse acontecer assim como era no Jardim do Éden. Esse permanecer no grego quer dizer habitar. Já era plano, que a Jesus está falando aqui, ó, cara. Deus vai habitar em você. E a gente hoje tem um entendimento disso, que é a figura do Espírito Santo. Tu entende, cara, que Deus já estava planejando isso? Que o Espírito Santo pudesse habitar em você? Cara, o Espírito Santo, ele habita em você. Mesmo que existam momentos onde a gente não vai estar vendo, Deus vai estar ali, cara. Não menospreze a presença de Deus. Cara, se você tem alguma dificuldade, busca Deus. Se você tem alguma dificuldade de se santificar, você já é limpo pela palavra, toma posse disso. Leia. Cara, existe uma diferença muito grande, sim, quando você se dedica na leitura da palavra numa semana e uma semana que você tem uma vida muito corrida e você não conseguiu. Pelo menos eu tenho a sensação que eu fico mais cansado quando eu não me dedico numa leitura na palavra de Deus. Eu tenho a sensação que o dia parece ser mais longo, mais desgastante. E assim como nós alimentamos a nossa carne de 2 a 3 vezes ao dia, 4, 5, 6, vai depender da tua fome, existe um espírito que ele precisa ser alimentado. Se por acaso você está tendo uma tendência a ser uma pessoa mais carnal, é porque teu espírito não está alimentado. A Bíblia vai dizer que existe ali uma guerra, né, entre a carne e o espírito, e vai vencer quem está mais forte. Então talvez essa dificuldade está acontecendo porque você está alimentando mais o teu espírito. Então às vezes a gente passa horas maratonando, não estou dizendo que é errado, nem casa também, maratona direto, entendeu? Mas existe um momento do teu dia que Deus precisa estar ali. A gente precisa ter esse entendimento, entendeu? Que Ele habita, Ele quer fazer parte das tuas atividades, da mais simples. Às vezes a gente quer buscar Deus quando já é algo muito complexo, um problema já está muito grande. Mas talvez se a gente inserisse Ele nos momentos mais simples do nosso dia, provavelmente a gente não passaria por algumas coisas. Se a gente inserisse de fato uma oração que não fosse religiosa, aquela da obrigação, ai Deus, obrigado pelo meu dia, amém. Quando dá para orar, né? Que a gente dorme e só, caraca, entendeu? Acontece comigo também. Então, se a gente inserir as nossas orações no nosso dia a dia, cara, coisas que não iriam acontecer, né, vão acontecer, livramentos que a gente talvez poderia ter se tivesse orado. Então, existe um poder dentro disso tudo, né, e ele está dentro de nós. Só que talvez a gente não estamos buscando permanecer nele, permanecer dentro daquilo que Deus tem como verdade. Amém, gente? Eu gostaria de orar por você nesse momento. Feche seus olhos. Reflete aí, cara, no que foi falado.